Então, aí no quarto ponto, assim, etapa desse relatório, eles estão comparando com a adoção, como a adoção por negócio está se acelerando, né? Então, eles comparam aqui empresas como a Strategy, mineradores, empresas privadas, como a partir de 2024 começou a ser uma rampa para cima. Olha como antes de 2020, praticamente nenhuma empresa tinha Bitcoin. Mas a partir do momento que, em 2020, né, eu lembro muito bem dessa mudança no ciclo passado, com a pandemia, ativos digitais como um todo começaram a serem vistos como algo interessante. Aí se aprendeu muito sobre como o Bitcoin é diferente de cripto, com toda aquela narrativa de DeFi, metaverso, NFT caindo por terra desde o ciclo passado até agora. E a gente está vendo agora um movimento muito grande de retorno ao Bitcoin. Aí com a Strategy, a gente está vendo o Rumble, a gente está vendo várias empresas anunciando semana após semana, terem comprado, estarem acumulando Bitcoin, fazendo a estratégia Bitcoin, replicando o que o Saylor tem feito ao longo do tempo, né? E somando todas as compras por empresas, eles colocam aqui que desde janeiro de 2024, as empresas estão comprando cerca de 1.000 Bitcoin por dia. E se a gente for observar, é minerado menos de 900 Bitcoin por dia. Eles estão comprando mais Bitcoin do que é minerado diariamente. Isso mostra a demanda crescente por vários aspectos, né? Empresas, fundos, investidores e as pessoas é quem está vendendo para esses players aí, os indivíduos. E principalmente quando o Saylor e quando a estratégia de Bitcoin como um ativo de reserva começou a pegar força, é que começou esse acúmulo. Né? Antes as empresas não tinham uma noção do porquê comprar Bitcoin. Tá, por que eu vou comprar Bitcoin? Mas aí o Saylor mostrou como o Bitcoin é um ativo que melhora a performance das ações e o valuation de qualquer empresa. E aí, por isso que em 2024, as empresas públicas segurando o Bitcoin cresceu 80%, que é essa última parte aqui do gráfico em marrom, né? Então, começou a entrar em escala exponencial, uma curva para cima, e parece ser o início de uma curva para cima da quantidade de empresas que estão anunciando que tem Bitcoin. Mas ainda assim, é abaixo de 1%, ainda é muito pouco. Isso só mostra o potencial que tem, né? Então, ele reforça como o ano passado começou o nascimento das empresas no padrão Bitcoin. E aí começou também o surgimento de uma narrativa, que é os juros em Bitcoin, o Bitcoin Yield, que é o que mede a performance da empresa apoiada na habilidade dela em crescer a sua quantidade de Bitcoin por ação. E é esse o termo que o Saylor usa para medir o Bitcoin Yield, né? Que em 2024 foi de 103%. Então, olha como novas métricas começam a ser desenvolvidas para medir, inclusive, a performance de empresas, se elas têm ou não Bitcoin. E aqui aparecem algumas, né? Como a Tether, Binance, Marathon e a Strategy do Michael Saylor, que, enfim, tem feito isso desde 2020. O próximo passo, então, é medir crescimento de Lightning. Vou passar um pouco mais rápido por aqui, porque a gente já fez alguns conteúdos sobre o crescimento de Lightning, que tem crescido bastante ao longo do tempo, cerca de 266% desde agosto de 2023, especialmente quando se compara o volume em dólares, e também porque Bitcoin se valorizou ao longo do tempo, né? Então a gente começa a ver volumes cada vez maiores sendo negociados. A gente começa a ver também as exchanges integrando Lightning como forma de saque, e realmente, esse ponto aqui que desde 2019 poucas empresas tinham a possibilidade de sacar Bitcoin Lightning. A River foi uma das pioneiras em fazer isso, e ao longo do tempo, agora em 2024, a gente vê as exchanges tradicionais também permitindo o saque em Lightning, coisa que não permitiam antes, como a Coinbase, por exemplo, né? Então, essa modalidade de saque facilitou muito Bitcoin ser usado, inclusive, como pagamento, porque você saca com uma fricção muito menor, pagando menos taxas, recebendo instantaneamente na sua carteira Lightning. E eles trazem um questionamento, né? Por que Lightning não está crescendo mais rápido? E eles estão pontuando aqui que é justamente pela visão do Bitcoin como uma reserva de valor, é a narrativa que está se consolidando nesse momento. E é por isso também que o número de comerciantes aceitando o Bitcoin nos seus negócios cresceu, mas não está crescendo na mesma velocidade que Bitcoin nos caixas das empresas, por exemplo, né? Porque as empresas ainda não estão vendo o Bitcoin como uma moeda de troca, mas como uma reserva de valor, um ouro digital para ter nos seus caixas para aumentar o seu valuation. E não enxergaram ainda que eles podem aceitar de forma direta das pessoas como forma de pagamento por seus produtos e serviços. Próxima parte, e essa é uma doideira total, para mim é uma das melhores partes desse relatório, é sobre como, na verdade, a partir de agora, Lightning pode crescer muito através de outro catalisador.
que é justamente a Lightning como uma camada 2 de liquidação entre outras camadas 2. Isso eu não tinha percebido antes de ler esse relatório, por isso que eu anotei aqui doideira. Porque a gente sabia que Lightning ia ser a camada 2 principal, mas não uma camada 2 de liquidação de outros tipos de camada 2. Então, como a gente está vendo agora um crescimento muito grande de stablecoins e outros ativos sendo criados em Lightning através de um protocolo que recém foi lançado, que é o Taproot Assets, e está sendo desenvolvido. A gente viu a Tether anunciar que vai ter, sim, dólar na Lightning usando o SDT e através da rede Liquid também. E aí eles colocam aqui, ó, e esse é o ponto interessante desse relatório, que eles esperam que a Lightning sirva como uma camada de liquidação entre outras camadas 2, como Rollup, Sidechains, e Cash e Arc. Ou seja, Lightning é a principal camada, e isso é verdade, que se comunica com vários outros protocolos e que se comunica também com a blockchain Bitcoin. Ou seja, para tu abrir um canal de Lightning, tu tem que ter uma transação de abertura de canal através de uma transação multisig que se conecta com a camada 2. Desculpa, com a camada 1 do Bitcoin, on-chain. Então, qualquer coisa que aconteça em Lightning está ancorado na camada 1. Então, a gente consegue visualizar toda essa pilha de protocolos e que, muito provavelmente, é o que eles estão sugerindo aqui, as pessoas talvez não vão fazer pagamentos diretamente em Lightning, mas podem usar a Lightning para outros protocolos de privacidade, como eCash ou Arc, ou para stablecoins, que é uma demanda dos comerciantes, né, recebendo uma moeda estável, mas ancorado e apoiada por duas camadas do Bitcoin, seja Lightning e seja a camada on-chain, mas com esses ativos sendo totalmente liquidados através dessa sobreposição de estruturas criptográficas, né, que seria Bitcoin on-chain e a Lightning Network. A gente pode depois fazer um podcast específico sobre isso e desenhar, porque eu acho que só explicando assim no relatório não fica tão claro, mas esse é um insight, assim, ouro, assim, desse report. Quer comentar alguma coisa? Concordo totalmente, bora fazer esse podcast, acho esse assunto interessantíssimo, Carol. Continuando aqui, então, a próxima etapa do relatório é sobre o amadurecimento da custódia e sobre como as exchanges perderam 20% do volume de Bitcoin que elas tinham desde 2022. E olha como sim, Bitcoin está mudando de mãos. Então, você observa aqui em 2022, as exchanges em preto, elas tinham cerca de 3 milhões de Bitcoin, né? E 70% do Bitcoin circulante disponível para ser comprado e negociado em intermediários estava com exchanges. Só que aí, a partir do ano passado e agora em 2025, olha como o componente amarelo, que são fundos ETFs, cresceu, foi para 29%, e a quantidade de Bitcoin nas exchanges caiu para 56%. Mas tem uma questão aqui, né? Quem faz custódia desses fundos é a Coinbase. Então, até que ponto não está com uma sobreposição aqui de dados? Talvez esteja na mesma, só que é uma divisão da custódia, né? É vendido através de fundos ETFs, mas no fim das contas, quem está custodiando isso é a Coinbase. Então, esse ponto aqui do relatório que fica um pouco dúbio, mas eu entendi o que esse relatório quis fazer. Ele quis mostrar como a posse do Bitcoin das pessoas, ou seja, a pessoa preferiu comprar do fundo do ETF e não da exchange, ou seja, o responsável por custodiar e por vender o Bitcoin de papel para a pessoa é o fundo ETF, nesse caso que cresceu para 30% e não a exchange vendendo diretamente, né? Enfim. E esse gráfico aqui também é bem interessante. Ele mostra como a custódia se tornou mais segura ao longo do tempo. E é esse o ponto de principal ataque agora, na minha opinião. Eles vão dizer, esses intermediários, que é muito mais seguro deixar num banco, deixar num ETF, deixar com a BlackRock, do que deixar na própria custódia ou até mesmo numa exchange. E aqui em preto é o Bitcoin, a quantidade de Bitcoin que estava nas exchanges, e em dourado a quantidade estimada de Bitcoin que foi perdida em autocustódia. Então observa como lá no início da rede, em 2011, 12, 13, em dourado a quantidade de Bitcoin perdida nas próprias carteiras era muito grande, porque naquela época as pessoas não sabiam fazer autocustódia, não existiam exemplos para alertar como guardar bem as seeds, e as pessoas interagiam com um monte de protocolo online, com hacks e malwares, e esses hackers e malwares acabavam atacando as carteiras hot wallets dessas pessoas, e foram elas, a perda delas, que também ensinou para o mercado como se guarda Bitcoin em autocustódia de forma segura. E também foi o momento em que mais teve
perda de Bitcoin por causa de falência de exchange, como no caso da Mt. Gox, aqui em 2013. De lá para cá, caiu e muito, tanto a perda em autocustódia, quanto a perda em exchanges. A última grande foi na FTX, né, na falência em 2022, mas foi muito pouco quantidade de Bitcoin, comparado ali com a Mt. Gox, que foi cerca de 600 mil Bitcoin perdidos no hack da exchange. Eles estão pontuando aqui como prova de reservas, ou seja, as exchanges fazendo comprovações, né, online para as pessoas, para os clientes, demonstrando o quanto eles têm de Bitcoin, tem crescido, e que teve um aumento de 580% nas provas de reservas desde 2022. Mas só para salientar que mesmo que a exchange faça a prova de reservas, não quer dizer, né, que aquele dado tá correto. As pessoas não têm como auditar, muitas vezes tem que confiar no que a exchange está dizendo. Mas é melhor do que nada, né? Eu acho que esse é o ponto. Pelo menos as exchanges estão sinalizando para os clientes que elas têm a quantidade de Bitcoin que elas dizem ter. Mas mesmo assim não dá para confiar. O ideal é que cada pessoa tenha a sua própria custódia dos seus Bitcoin para não depender da prova de reserva de terceiros, né? E esse gráfico aqui ele também é super interessante, porque eu nunca tinha visto. Eles dividem de acordo com o supply do Bitcoin, né? Os 21 milhões que estão projetados para existir, onde que esses Bitcoins estão? Então, cerca de 38,9% do supply, 8 milhões de Bitcoin, estão com intermediários, que é a parte em preta, e desses intermediários, a Coinbase tem 11% do supply, ou seja, 2 milhões de Bitcoin, e as outras exchanges têm outros 11%, 2 milhões de Bitcoin. Enquanto 55%, a maior parte, ainda está com indivíduos, está em autocustódia. Olha que interessante. Então, sim, a maior parte do Bitcoin, mais de 55%, tá fora de intermediários, está em autocustódia, e 5,7% resta ser minerado. Essas grandes instituições querem o quê? Chacoalhar essa galera aqui para que eles entreguem para intermediários os Bitcoin que estão em autocustódia. E esse vai ser o duelo aí dos próximos anos. Como não entregar o nosso ouro digital para esses players, né?